Irmãos, nós estamos fazendo uma série de catequeses sobre a escatologia cristã, sobre as últimas realidades. E iremos dar continuidade a esse trabalho, essa missão catequética, com mais uma reflexão. Na verdade, a meditação que iremos fazer não faz parte da escatologia cristã. O tema que iremos abordar não é um elemento constitutivo da escatologia cristã. E aí você poderia estar me perguntando, então por que vamos abordar a questão da reencarnação aqui? Por uma razão simples. Uma das religiões que mais cresce no Brasil é o Espiritismo. E, consequentemente, por meio deste grupo, a crença na reencarnação. De fato, muitos católicos têm sido influenciados por esses grupos, especialmente porque não apenas esses grupos divulgam essas ideias, mas as novelas da Globo. Muitos dos que estão me ouvindo assistiram atentamente, por exemplo, uma novela chamada A Viagem. Faz muitos anos, mas ela sempre é reprisada na Globo. E que, na verdade, não é outra coisa senão uma catequese espírita, especialmente sobre essa ideia de reencarnação. De modo que essa doutrina, que é muito atraente, ela tem tido um influxo muito grande nos católicos por causa desse movimento e por causa da publicidade na Globo, especialmente, e nos filmes com ideias reencarnacionistas. Então, amado irmão e irmã, nós aqui partimos daquela palavra do profeta Oséias que diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, o nosso estudo hoje quer ser uma espécie de vacina contra o vírus dessas falsas doutrinas. Com esse estudo, com essa meditação, nós queremos imunizar os fiéis católicos contra essas ideias tão atraentes. Então, a nossa motivação aqui é apologética, é para defender a sã doutrina. Bom, tendo dito isso, partamos para o segundo ponto. Quem é que acredita, por exemplo, na doutrina da reencarnação? Quem é que defende essa ideia? Então, a primeira coisa a dizer é que, como já apontamos anteriormente, essa doutrina foi popularizada no Brasil, especialmente pelo chamado espiritismo kardecista. É um movimento que foi criado em 1857 na França, por um senhor chamado Hipólito Léon Denisard. Desculpe se eu pronunciei errado, porque é um nome francês e eu não entendo e eu não conheço francês. Mas veja, essa doutrina é tão cheia de fake news que até o nome do homem é fake, porque o nome dele era Hipólito Léon Denisard, mas ele passou a ser chamado de Allan Kardec. Por isso se chama espiritismo kardecista. Mas, na verdade, essa doutrina estava muito presente tanto na filosofia como em religiões pagãs, ou seja, em crenças não bíblicas, ou seja, fora do mundo judaico-cristão. Essa doutrina era muito comum desde a antiguidade. O historiador grego Heródoto dá conta de que a ideia da reencarnação tem origem no Egito, ou seja, então é antiquíssima. Filósofos como Pitágoras e Platão defendiam essas ideias. E elas são tão antigas que, de fato, elas fazem parte de religiões como o budismo, o hinduísmo, o jainismo, em religiões, a religião aborígene da Austrália, em algumas religiões africanas.
Então essa ideia da reencarnação é muito antiga e muito comum nas religiões. Agora, não na religião bíblica, não no cristianismo. Tá certo? Isso aqui precisa ficar claro. Essas ideias, elas faziam parte de muitas religiões antigas, exceto daquela que temos na Bíblia. Então, você vai encontrar essa doutrina em muitos escritos pagãos, mas não na Sagrada Escritura. Isso precisa ficar claro para nós. E qual é a ideia fundamental desta doutrina? A ideia que essa doutrina apresenta é aquela de que a alma subsiste à morte do corpo. Até aí nenhum problema, porque também nós cremos na verdade da alma imortal. O problema é que essa doutrina, além disso, advoga que a alma se liga a novos corpos a fim de se aperfeiçoar, a fim de ter o aperfeiçoamento do karma. Então a ideia é de que uma pessoa nasce e morre diversas vezes. Essa é que é a ideia fundamental, né? Para eles, o túmulo é um berço que gera novos nascimentos. O cristianismo não vê desse modo. Se a gente tem que usar uma metáfora para o túmulo, não é de um berço, mas de uma cama, porque no final dos tempos nós iremos acordar, ressuscitar. Essa é a ideia. Então, a igreja nunca chamou o cemitério de berço, mas sempre chamou de cemitério. Sabe o que quer dizer cemitério? Dormitório. Porque cremos na ressurreição, onde os corpos irão ressurgir no último dia. Mas o que nós estamos dizendo é que a ideia de reencarnação está ligada também à ideia de karma. Karma fundamentalmente quer dizer débito. Então as coisas erradas que uma pessoa realiza durante sua vida gera um karma, isto é, uma dívida. Karma é quase como sinônimo de dívida que precisa ser paga. Então essa ideia é muito atraente porque consegue explicar muitas coisas que são uma incógnita para muita gente. Por exemplo, como é possível que uma pessoa nasça com uma enfermidade? Sei lá, uma pessoa que já nasce cego, uma pessoa que nasce com uma doença congênita, uma pessoa que nasce numa condição de pobreza extrema. Então, como é que é possível explicar essas aparentes injustiças da vida? Uma pessoa nasce num berço de ouro, outra nasce numa família extremamente pobre ou com uma situação extremamente difícil. Então, essas religiões pagãs explicavam essa condição que aparentemente poderia se imputar a uma injustiça divina, a ideia de karma. Então elas explicam, a pessoa está assim, pagando alguma coisa errada que ela fez em outras vidas, em vidas passadas. Ora, essa ideia, ela é incompatível com o ensinamento bíblico. Como assim, Frei? Eu vou dar um exemplo simples para você entender. Algo semelhante, problema semelhante apareceu na história de Jó. Lembram de Jó? Que era um homem justo, um homem bom. A Bíblia diz que ele era um homem bom. E de repente, uma série de desgraças, de infortúnios começam a acontecer na sua vida. Os seus filhos morrem, ele perde tudo que tinha, sua mulher morre. Depois ele mesmo fica doente e algumas pessoas alguns amigos tentam explicar a Jó que ele está naquela situação por causa de algum erro que ele tenha cometido. E Jó não aceita essa explicação. E por que ele não aceita? Porque é uma explicação pagã. Ela não é a essência da Bíblia. Não é essencialmente bíblica. Então ali em Jó nós vemos uma doutrina, um ensinamento que contraria a ideia de que todo sofrimento é fruto de algum pecado, de algum erro. Lá em Jó nós vemos um esboço do ensinamento do sofrimento do inocente, que nós não conseguimos explicar plenamente, mas uma coisa nós sabemos,
o quê? Aquilo que Jesus ensinou. Vocês lembram? Leiam, se vocês não se recordarem, abram a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9, versos 1 e seguinte. A Bíblia diz que Jesus ia passando e viu, Jesus e seus discípulos viram um cego de nascença e perguntaram a Jesus: quem pecou, ele ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Ou seja, está aqui presente essa ideia, essa tentação de explicar tudo com base no princípio da causa e efeito. Se você está passando mal, se você está sofrendo porque você fez alguma coisa ruim, então você está pagando por aquilo que você fez em vidas passadas, por exemplo. Mas na Bíblia não tem presente essa ideia de vidas passadas. Aí você perguntar assim, mas peraí, então por que os apóstolos perguntaram que foi que ele ou seus pais pecaram, se não teve vidas passadas? Veja, porque na Bíblia os rabinos entendiam que uma pessoa podia pecar na barriga. É o caso a gente vê isso no caso do nascimento de Esaú e Jacó, que por isso Jacó recebe esse nome, porque já nasce brigando, querendo ver quem nasce primeiro para ter a primogenitura. Então essa ideia, é equivocada, claro, mas que existia naquela época, que uma pessoa podia pecar na barriga da mãe. Porém, olhem a resposta de Jesus. Quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse com essa enfermidade? Aí Jesus responde, mostrando que Jesus não advoga a ideia da reencarnação, ou a ideia de que todo sofrimento é fruto de algum pecado em vidas passadas, que Jesus diz, nem ele, nem os pais dele pecaram. Ou seja, o sofrimento não é necessariamente fruto de algum pecado, ou seja, pagando algum karma. Isso aí fica muito claro para nós. Na Bíblia está presente o sofrimento dos inocentes. Essa doutrina espírita, ela tem a ideia de que esse ensinamento é bíblico. Eles passam isso para as pessoas. Então, eu diria que o espiritismo ele difunde muitas fake news. Preste bem atenção. O espiritismo se baseia em muitas fake news. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Porque eles citam a Bíblia querendo dizer que a Bíblia defende o espiritismo, acredita no espiritismo, que o espiritismo pode ser sustentado biblicamente. Veja, o texto que eles mais gostam de citar é João 3,3, onde Jesus diz a Nicodemos, vos é necessário nascer de novo. Então ele diz assim, está vendo? Olha, aí está escrito que é preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus. Ou seja, Jesus está falando de reencarnação. Ora, meu irmão, se você ler com atenção, você vai ver que Jesus está falando não de nascer materialmente, mas de um nascer espiritual. Ou seja, Jesus está ali naquela passagem falando do batismo, que nós precisamos nos tornar filhos de Deus em Cristo Jesus. Não está falando nada de reencarnação. Então, eles fazem uma leitura não é só superficial da Bíblia, mas adulterando um sentido que não é preciso nem muita atenção para perceber que aquilo que ele está dizendo é um equívoco. Depois eles citam, por exemplo, Mateus 11,14, que diz assim, João Batista é o Elias que devia vir. Está vendo? João Batista é a reencarnação de Elias. Ora, alguém que diz isso é porque não entende nada de escrituras, não entende nada de Bíblia, é analfabeto bíblico. Porque quando a Bíblia diz que João Batista é o Elias que devia vir, quem entende de Bíblia sabe que João Batista não poderia ser Elias por uma razão simples. Essa explicação é furada por uma razão simples, porque Elias não morreu. Não morreu. Segundo o livro dos reis, Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. Ou seja, Elias como Enoque são aqueles dois homens que, segundo a tradição bíblica, não morreram, não conheceram a morte. Então como é que ele podia reencarnar se ele não tinha morrido? Não é? Então essa é uma explicação que
ele só convence quem não entende de Bíblia, quem não sabe nada de Escritura, né? Aí aquela história, na terra de cego, quem tem um olho é rei. Eles sabem um versículo, você não sabe nenhum, perdeu, caiu no conto da fake news. Outra ideia que esses grupos dizem é a de que a igreja, os primeiros cristãos acreditavam em reencarnação e só muitos séculos depois é que a igreja modificou essa verdade, mas que os pais da igreja acreditavam na ressurreição. E aí eles citam quem? Orígenes. Ora, irmãos, Orígenes foi um escritor cristão do 3º século, muito inteligente, porém que também ensinava algumas doutrinas erradas, como eu já citei aqui quando falei do inferno, que é a apocatástasis. Então, Orígenes ensinava algumas doutrinas erradas que foram condenadas pela igreja. Porém, eu não creio que Orígenes tenha ensinado isso, ensinado essa doutrina. Ele pode ter citado que escritores antigos, pagãos, falam nessa doutrina. Mas, por exemplo, o fato de eu estar falando aqui de espiritismo, não é que eu acredito, é óbvio que não. Eu estou aqui explicando exatamente para que algum católico que tenha sido influenciado pelas novelas da Globo, pela Viagem, por qualquer outra coisa, saia desse engodo e desse engano e se converta a Cristo e a doutrina cristã. Nós não cremos em reencarnação, nós cremos em ressurreição. Por fim, amado irmão e irmãs, ele disse, não, a Bíblia sustenta, acreditava em ressurreição, só que em vez de usar o nome reencarnação, usava o nome ressurreição. Ora, isso aí não tem sentido. Como é que eu, para dizer de morte, falo de vida, falo de morte? Ou seja, eu uso o termo exatamente contrário dele. Isso não tem sentido. Mas não, é porque naquela época as pessoas não tinham condições de entender essa doutrina. Aí usou uma outra palavra. Ora, irmãos, primeiro que isso não é verdade, porque a doutrina da reencarnação é antiga. Eu já falei aqui para vocês. Na verdade, o mundo tinha mais condições de acreditar em reencarnação do que em ressurreição. Quem não recorda aquele episódio em que Paulo estava pregando em Atenas? E quando ele falou de ressurreição, o seu auditório o abandonou, porque a ideia de ressurreição era inaceitável. Agora, se ele tivesse falado de reencarnação, o seu auditório o teria ouvido, porque essa ideia era mais comum, sobretudo no mundo pagão. É impreciso historicamente dizer que se usou um termo, se usou ressurreição e não reencarnação, porque as pessoas ali não tinham condições naquele momento de assimilar aquela ideia. Não, o Senhor, a Bíblia, os escritores sagrados usaram a palavra ressurreição exatamente porque não acreditavam, porque não é essa a doutrina cristã. Veja, irmãos, diante da pergunta ressurreição ou reencarnação, a minha resposta é simples. O que é que você é? Você é católico? Então você automaticamente vai rejeitar a ideia de reencarnação, porque não é compatível com a nossa fé, não é compatível com a nossa esperança cristã. Primeiro porque, entre outras coisas, a ideia de karma contraria o evangelho, porque a nossa verdade não é que eu vou me salvar, é que Jesus me salvou. Então, se você aceita a ideia de karma, então automaticamente Jesus deixa de ser seu salvador. E uma ideia fundamental é que no cristianismo é que quem nos salva é Jesus. Eu não salvo a mim mesmo. O meu salvador é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você crê que Jesus lhe salvou, então você abandona a ideia de karma, porque o Senhor já pagou pelos nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Depois, irmãos, vamos perguntar assim, se é karma, se é um sofrimento nessa vida por causa de pecados de vida passada, então quer dizer que Jesus foi um pecador, por isso que ele sofreu tanto na cruz? Isso não tem sentido. Sim, lá na cruz Jesus pagou os nossos pecados. Isso sim, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Essa ideia atenta contra
é o centro da doutrina cristã, a soteriologia cristã, a doutrina da salvação cristã. Então, irmão, se alguém adere ao reencarnacionismo, ele está automaticamente abandonando o cristianismo, está abandonando a doutrina de Cristo. Depois, amados, tem um livro de Allan Kardec chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Eu costumo dizer assim: se alguém me dissesse que eu vivi essa vida com tanta luta, com tanta peleja, e vou ter que voltar aqui de novo para viver tudo de novo, eu diria, isso não é um evangelho. Porque evangelho quer dizer boa notícia. Evangelho quer dizer um bom anúncio, uma novidade, algo que vai me fazer feliz. Eu não ficaria feliz se alguém me dissesse que eu, depois de ter lutado tanto nessa vida, de ter batalhado, vou ter que voltar aqui de novo, para sofrer de novo, para padecer de novo. Não, isso não é evangelho. Evangelho é aquele que diz: é pela graça que sois salvos. Isso não vem de vós, não vem de vossas obras. Sois salvos pela fé em Cristo Jesus. O Evangelho é aquele de Jesus que diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O Evangelho é esse, irmãos. Jesus nos salvou. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O Evangelho é esse que nos diz: ele carregou sobre si as nossas enfermidades e o castigo que nos dava paz estava sobre eles. Por suas chagas somos curados. Então, irmãos, esse é o Evangelho da graça. É nessa palavra que eu creio. É nessa palavra que eu confio, irmãos. Eu creio que não está escrito aqui, nessa palavra, porque Deus não poderia nos enganar. Ele diz que nós devêssemos confiar no sacrifício de Cristo, porque Ele é suficiente para salvar, para perdoar os nossos pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.